dele sempre me escondi. Sou mal, eu sim, já vejo bem, pegar assim era o meu prazer. Deus é soberano em graça, sua graça regenera. Só a graça justifica. Só a graça santifica. A morte se reinou em mim, hoje Cristo vive em mim. A graça resgatou um miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou um miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano em graça, sua graça regenera. Só a graça justifica. Só a graça santifica. Deus é soberano em graça. Deus é soberano em graça. Sua graça regenera. Só a graça justifica. Só a graça santifica. Só a graça me liberta. Só a graça me consola. Só a graça me consola. Só a graça me sustenta. Só a graça me sustenta. Só a graça me convence. Só a graça me convence. Deus é soberano em graça. A pura e genuína pregação do Evangelho, né, o que nos dá a base da nossa fé. E quando a gente começa a falar sobre reforma protestante, os fundamentos que levaram do Martinho Lutero em 1517 é o que sustenta a nossa igreja reformada hoje. É o que sustenta todos esses preceitos. E quando Lutero se volta para todo aquele clero católico, ele levanta 5 bases, que é o que norteiam a fé reformada. Ou seja, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glórias somente a Deus. Amém? Então nós já estudamos, nós já falamos, nós já lemos, já ensinamos sobre esses 5 pontos, que é o que dá o fundamento da nossa fé. E não tem como a gente começar a falar sobre a reforma protestante de não falar de somente a Bíblia.
porque é ela quem dá o fundamento para a nossa fé. É ela quem sustenta o que cremos. É ela quem nos dá a total direção para a nossa fé e prática do dia a dia. Se nós não conhecermos aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus nos deixou, nossa fé é vazia, não tem sentido. A gente está vivendo em qualquer coisa, menos no cristianismo. A gente corre o risco de viver uma religiosidade achando que está vivendo um cristianismo. Por quê? Por falta de instrução da palavra. Então, ou seja, toda vez que nós vamos começar a falar da reforma protestante, é impossível não começar falando da Bíblia, da palavra de Deus, que é o que Deus deixou revelado para nós. Amém? E quando nós vamos... Eu vou passar aqui por diversos textos, queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, tá? E quando nós vamos começar a falar sobre a fé verdadeira, sobre aquilo que nasce dentro de nós, nós devemos somente olhar para as Escrituras. É impossível nós avaliarmos se a nossa fé é verdadeira se ela não estiver condizente com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós podemos achar que vivemos uma fé verdadeira baseada naquilo que a gente acha ser a verdade, daquilo que a gente acha que é o correto. Eu já disse aqui várias vezes, o pastor Wagner também, que nós podemos criar um Deus na nossa mente e servir a esse Deus achando que esse Deus é o Deus das Escrituras. É um Deus que te permite viver a vida de qualquer jeito. É um Deus que te permite cultuar de qualquer jeito. É um Deus que te permite viver o seu relacionamento de qualquer jeito. Na verdade, tem aparência de religiosidade, parece piedoso, mas é totalmente antibíblico. Se a nossa fé, se a nossa prática, se aquilo que nós professamos e vivemos não estiver condizente com a palavra de Deus, nós não estamos servindo e adorando o Deus Criador das Escrituras. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode, de maneira alguma, esquecer disso todos os dias da nossa vida. A gente precisa ter relacionamento com Deus. Para a gente conhecer o nosso Deus, a gente precisa conhecer da forma que Ele se revelou. E como Deus se revelou? Através de sonhos para nós? Através daquilo que a gente acha que é? Não. Ele deixou a sua palavra para nós. Ninguém começa a namorar, ninguém começa a planejar um casamento sem ter intimidade com alguém. Nós temos aí o nosso irmão Helder e a Esté, que casou recentemente. Eles não simplesmente se conheceram e foram casar. Eles tiveram relacionamento, eles tiveram intimidade, eles foram se conhecendo até começar a se amar. E assim deve ser a nossa fé com Deus. Como que a gente ama, serve e adora a um Deus sem ter intimidade com Ele? É impossível você servir a um Deus sendo que você não conhece. É impossível você amar a um Deus verdadeiramente sem o conhecer. E como nós o conhecemos? Através das Escrituras. Amém? E com isso eu gostaria de, só para a gente introduzir os textos que a gente vai tratar um pouco, eu gostaria de orar antes, por conta que nós não sabemos, nós não temos conhecimento algum, nós somos totalmente dependentes de Deus. E se não é o Espírito Santo de Deus para nos dar sabedoria e misericórdia diante da sua palavra, nenhum de nós conhece plenamente o nosso Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Dai-nos, Senhor, o teu Espírito Santo a entendermos um pouco mais da grandeza do teu santo evangelho. Aviva, Senhor, o teu Espírito no meio de nós. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento, prepara o nosso coração a ouvir e entender, e entendendo, nós possamos
te glorificar por tudo que tu és. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar, mas usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, para a exaltação do teu santo nome e para a edificação da tua igreja. É o que eu te peço, juntamente com a tua igreja, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Quando nós pensamos na primeira base da reforma protestante, a Bíblia, as Escrituras, somente as Escrituras são o nosso manual de fé e prática, a gente não pode perder que as Escrituras é que dão o fundamento à nossa fé. As Escrituras revelam quem é Cristo, as Escrituras revelam quem é o Deus verdadeiro, as Escrituras revelam tudo o que precisamos para viver, para praticar e para crer em Cristo Jesus. E as Escrituras dão testemunho de si mesma. Ela é totalmente suficiente e inspirada por Deus. As Escrituras nunca tiveram autoria de inspiração humana. No decorrer dos textos que leremos, a gente vai entender que toda palavra que hoje é revelada para nós veio da parte de Deus. Ela é totalmente divina. E tem até acho que o reverendo Augusto Nicodemos, que diz assim, brinca, né? Ele diz assim: se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Porque as Escrituras são a voz de Deus para nós. Se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos ter intimidade com as Escrituras. Porque somente por meio da sua santa palavra, nós temos relacionamento com Deus. Não existe outra forma, de ter relacionamento com Deus, a não ser através das Escrituras. Amém? O Salmo 19, não precisa abrir não, o Salmo 19, a partir do verso 7, ele vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos nossos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. São mais desejáveis que o ouro, do que o ouro mais puro. São mais doces que o mel, do que gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Amém? O salmista aqui destaca o desejo que o cristão deve ter pela sua palavra, pela palavra de Deus. Através dela, Deus se revela ao nosso coração. Através da sua palavra, Deus se revela a nossa fé. Através da sua palavra, nós conhecemos como seguir, como amar e como obedecer a Deus. Palavras como testemunho, preceitos, mandamentos, ordenanças e obediência, elas são o tempo inteiro visíveis aos salmos. E elas trazem para nós esse preceito de nos alimentar e nos orientar na conduta da nossa fé. Onde mais nós podemos conhecer sobre Deus, a não ser pela sua palavra? Não tem como, não existe outro meio de ter um relacionamento e uma fé genuína, senão pela palavra de Deus. É impossível ter intimidade, amar e obedecer a Deus não lendo as Escrituras. Se você não lê, não obedece e não tem intimidade com Deus, você pode sim colocar a sua fé em xeque. Você pode sim colocar a sua vida cristã em xeque. Porque às vezes as suas práticas, aquilo que você está crendo, pode ser religioso e não piedade bíblica.
e não verdadeira palavra de Deus através da sua Bíblia. É difícil, é duro nós às vezes nos avaliarmos, mas a palavra de Deus, um dos seus princípios é nos exortar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos todos os dias. E quem vai nos corrigir? Nós mesmos? Não. O irmão que é tão pecador quanto nós? Mas Deus usa dessa piedade, Deus usa desse meio. Mas tudo se baseia através da sua palavra. Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. E quando nós olhamos para um texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que é o que eu gostaria que vocês abrissem, que nós vamos caminhar um pouco nele, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, quando nós olhamos para essas palavras, é que nós vemos a grandeza e a riqueza da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Um texto extremamente conhecido, mas eternamente verdadeiro, e que nós deveríamos ler todos os dias. Todo mundo, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para repreensão e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda não perca esse boa obra de fundo, amém? Tanto nas palavras do apóstolo Paulo, o que ele quis dizer? Que toda a escritura é inspirada por Deus. Foi o que eu comecei dizendo, toda a Bíblia veio da parte de Deus. Deus usou de meios, de pessoas, para revelar a sua palavra, através de homens, como eu e vocês, através de pessoas, para revelar aquilo que ele queria que fosse revelado. Uma palavra perfeita, uma palavra eterna, mas que usou homens falhos como nós. Mas o mérito não está no homem, o mérito está na palavra de Deus, porque ela é perfeita, inerrante e eterna. Amém? A primeira coisa que a gente vê aqui, quando a gente aprofunda um pouco mais no texto, é a origem da palavra inspirada, tá? Quando a gente olha no grego, ela vem da palavra theopneustos, que é a junção de duas palavras, de Deus e inspiração, nesse sentido mais literal. Então, ou seja, a junção das duas palavras, quando o apóstolo Paulo expressa isso aqui, ele está falando, a palavra de Deus foi totalmente inspirada por Deus, ela veio de Deus, para nós. Então, ou seja, ela veio para dentro de nós, através de Deus. Então, ou seja, isso já dá uma segurança eterna para nós em confiar na palavra de Deus. Outros textos bíblicos vão apontar para sustentar essa mesma defesa de Paulo, que nós vamos ver. E o que Paulo quis dizer com isso de que a palavra veio de Deus, a palavra foi inspirada de Deus? Porque não foi de autoria humana, porque se fosse de autoria humana, ela seria uma palavra tendenciosa. Imagina se nós fôssemos escrever um livro de regras, um livro de prática. A gente ia colocar só aquilo que convém para nós. A gente tem exemplos aí, né? Tristemente, da nossa justiça, né? A nossa Constituição. Embora a gente não entenda, embora a gente não tenha tanto conhecimento jurídico, mas a gente sabe que muita coisa a gente não concorda, a gente não aceita.
Porque foi feito por homens. Por homens muitas vezes corruptos, homens muitas vezes tendenciosos a lado A e lado B. Mas o que Paulo quis dizer que toda essa mensagem de Deus, ela veio de uma fonte santa e justa. Ela não tem tendência alguma, ela tem simplesmente a moral e o sentido de nos ensinar a viver como Ele é. E como Ele é: eterno, santo, justo e bom. E essa é a exortação que temos todos os dias para a nossa vida. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Devemos ser imitadores da palavra dele, porque ele é o homem santo, justo e bom. E a palavra de Deus nos aponta justamente para isso, a vivermos uma vida reta segundo a vontade dele. A palavra de Deus teve revelação tanto de homens totalmente instruídos e totalmente sem muitos recursos e sem muita aptidão. A gente pega o exemplo de Moisés, que cresceu em meio, criado como um faraó, com mais alta hierarquia, com mais alto conhecimento, e a gente tem que Deus usou ele para revelar a sua palavra ao longo do início, e Deus pega Pedro, um galileu pescador que não tinha uma cultura, e usou ele também. O mérito não está no homem, Deus usa quem ele quer, mas a sua palavra é verdadeira e eterna e inerrante. É o que a gente vê. Deus usou pessoas imperfeitas para revelar a sua palavra perfeita. No livro de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. Era Jesus falando da perfeição, que a palavra de Deus expressa e testifica a perfeição de quem era Jesus. E esse é o modelo de vida que nós devemos buscar. Cristo é a expressão de vida perfeita e total revelação das Escrituras. Amém? Está confuso? Muita informação, mas necessária. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 22, Pedro escreve algo parecido com o que Paulo escreveu a Timóteo, justamente sustentando a inerrância e a inspiração das Escrituras. Quando ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação humana, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Não existe homem algum que teria capacidade de escrever uma vírgula do que está no texto. Não existe homem algum nesse mundo. Todo conteúdo, todo ensino, toda repreensão, toda exortação que aqui existe veio da parte de Deus através de homens imperfeitos. A vontade de Deus revelada pelas Escrituras é eterna, santa e justa através de homens como nós. O que Pedro diz aqui que nenhuma profecia teve origem à vontade humana, mas isso foi partido inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sopra a vontade de Deus da forma que Ele quer fazer, não é da forma que eu e você achamos que tem que ser. Eu acho que poderia ser assim. Não, Deus faz totalmente o contrário. Despreza a razão e a lógica humana e usa dos seus mistérios. É a vontade de Deus. E essa vontade está revelada para nós. E nós temos acesso a isso livremente. Acho que foi Hernandes Dias Lopes que citou a frase em um dos seus sermões. Ele disse assim:
nós somos a geração que mais tem acesso às Escrituras e a geração que é mais analfabeta de tudo. Nós rejeitamos isso aqui a ponto quando nós simplesmente deixamos a nossa Bíblia fechada em casa. É como se nós quiséssemos falar assim: não quero conversar com Deus, não quero ter relacionamento com Deus, não quero conhecer quem Deus é verdadeiramente quando nós fechamos a Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma e nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. É Paulo afirmando aquilo que ele recebeu. Não de vontade humana. Não de vontade humana. Não foi ensinado a ele por homem algum. Ele que não escreveu isso, não tinha autoria. Mas ele recebeu revelação de Deus. Paulo e Pedro falaram das mesmas coisas que a palavra de Deus veio inspirada pelo Espírito Santo através de homens falhos como nós, homens no passado. Na sequência do versículo da segunda carta de Timóteo, quando nós lemos, a sequência do versículo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Toda a verdade de Deus, através da sua palavra, vem para guiar a minha e a sua vida cristã. Vou repetir. Toda a palavra, toda a verdade de Deus, ela vem para guiar a minha e a sua vida cristã. Agora, se nós nos desviamos dessa palavra, se nós abandonamos, se nós rejeitamos essa palavra, qual é o nosso caminho? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Estaremos totalmente perdidos, entregue aos nossos prazeres, aquilo que a gente acha que é verdade. Eu acho que isso é assim. Não, você não tem que achar nada, você tem que ver o que a Bíblia diz sobre aquilo. O que eu acho, o que você acha diante do contexto bíblico da nossa fé, não importa. Importa aquilo que Deus diz ser a verdade. Embora você possa amar essa verdade que você defende, mas se ela é contra a palavra de Deus, o chamado do cristianismo é: negue a si mesmo. Mas eu preciso negar a minha verdade se ela for contra as Escrituras. Mas isso vai me doer muito, a vida inteira. O chamado do cristianismo é chamado à morte, a você morrer para aquilo que você ama e amar aquilo que Deus ama. Duro falar isso, né? Porque muitas vezes isso você vai ter conflito dentro de casa, no trabalho, em relacionamentos com a família. Muitas vezes aquilo que você mais deseja fazer, que você mais gosta de fazer, Deus vai falar assim: isso é pecado, abandona isso. Nossa, Senhor, mas eu amo isso tanto. Eu odeio isso. Abandona. Se você não está disposto a morrer para si mesmo, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Se você não está disposto a abraçar toda a Escritura, você não serve para ser um discípulo de Jesus. A Bíblia não é um cardápio que você abre e escolhe o que você quer. Ou você abraça ela toda, vai haver um inferno, igual nós abrimos o nosso culto falando. Ou você crê nessas eternas verdades, ou a sua eternidade vai ser bem. Difícil falar amém para isso, né? Amém? Amém. Difícil. O Salmo 119, ele deveria ser lido todos os dias por nós.
Todos os dias a gente deveria separar um tempo para ler o Salmo 119. Porque o Salmo 119, ele exalta a grandeza das Escrituras de uma forma que nós deveríamos abraçar aquilo. Um dos versos 104 e 105 diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, e por isso eu odeio o falso caminho. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se nós não queremos ter a palavra de Deus como um forte e firme fundamento da nossa fé, como nós teremos luz no nosso caminho? Se você rejeita a luz que guia o seu mundo, você vai continuar vivendo nas trevas. Não tem como viver uma vida guiada por Deus sem você ter intimidade com a sua palavra. Não tem como você querer chegar ao lugar que é a glória eterna de Deus sem ter relacionamento genuíno com Ele. Como nós podemos viver uma vida cristã verdadeira sem abraçar os seus preceitos, sem abraçar os seus mandamentos, sem abraçar a sua verdade? Como eu disse, muitas vezes essa verdade vai fazer doer em nós. Mas a própria palavra de Deus diz que Deus exorta a quem Ele ama. E se Ele exorta a sua igreja através da sua palavra, é porque Ele ama, é porque Ele cuida, é porque Ele guarda, é porque Ele persevera todos os dias com a sua igreja. E nós somos exortados, cuidados e somos amados por Deus todos os dias. Não rejeite os mandamentos de Deus na sua vida. Embora te traga dor, embora te traga sofrimento, embora te traga renúncia. Mas é a única fonte de vida e de alegria verdadeira que temos, é através da palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procede as Escrituras que mantenham a nossa esperança. Como nós vamos conhecer os fundamentos da nossa fé se não for pela palavra de Deus? Como nós podemos bater no peito e dizer eu sou cristão se eu não leio os mandamentos que Cristo deixou para mim? Como eu posso dizer que eu sou um discípulo de Cristo, que eu não sei aquilo que Ele me ordenou a fazer? Tem lógica, é totalmente irracional. Se eu sou um discípulo de Cristo, eu tenho que estar ativo e perseverante naquilo que Ele me instruiu a fazer. Como que eu sei que Ele me instruiu a fazer? Como que eu sei das ordens e dos mandamentos de Jesus para mim? Através do eu acho? Não, através da sua palavra. Se você não lê a palavra de Deus, se você não é alimentado por ela diariamente, se você não é exortado por ela todos os dias, duvide se a sua fé é verdadeira. Porque se você nasceu de novo da água e do Espírito, você anseia por intimidade com Deus. Nossa, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Leia mais para entender. Nossa, eu leio esse livro e não entendo nada. Leia mais. Estude. A Bíblia é um livro fácil de ser entendido? Sim ou não? Não. Muito difícil. Então precisa o quê? Perseverança, constância, estudo. Precisa ter dedicação. Se você não dedica a sua vida a cuidar da sua fé, de que mais você vai cuidar? Como você cuida da sua casa sem cuidar da sua fé? Como você cuida do seu trabalho, de desempenho um bom trabalho, sendo funcionário, sendo patrão, não seja como for, sem cuidar da sua fé? Como você quer servir a igreja sem cuidar da sua fé?
Você passa um dia inteiro sem se alimentar? Você passa um dia inteiro sem tomar um copo d'água? Posso provar? Amém. E como você pode cuidar da sua fé sem ler a palavra de Deus? Sem ter intimidade com Deus? Como você cuida da sua... A gente se preocupa com o exterior. Academia, poxa, vamos fazer remédio, a dieta, a alimentação balanceada, show de bola. É isso que a gente precisa fazer. E por dentro está apodrecendo. Como é que você vai manter a sua vida sendo que o verdadeiro e único alimento você não ingere? Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. A nossa fé deve ser exclusivamente fundamentada naquilo que Deus revelou através das Escrituras. As nossas práticas podem até ter aparência de piedade. Nossa oração, nossa oferta, nosso culto, nosso louvor, aquilo que a gente prega. Mas se todas essas coisas não estiverem em conformidade com o que a Bíblia revelou, tudo isso você está fazendo para um Deus que você criou, um Deus das Escrituras. A forma como você oferta a sua intenção, a forma quando você lida dentro da sua casa com a sua família, o nosso louvor, a nossa pregação, todas as coisas têm que estar condizentes com a Escritura. Pode ter aparência de piedade, é bonito, é religioso, mas não é verdadeiro. Tudo tem que apontar para Cristo. Tudo tem que apontar para aquilo que as Escrituras dizem. Tudo tem que apontar para aquilo que as Escrituras ensinam. Onde ela se cala, a gente se cala. Aonde ela afirma, a gente permanece. Isso é ser uma igreja reformada. Isso é ser uma igreja bíblica. Nisso se baseou a reforma protestante. Ela olhava aquele contexto e falou assim: está tudo errado. Está tudo errado. A gente precisa mudar isso aqui. Lutero nunca teve a intenção de fundar uma outra religião, entre aspas. Ele queria consertar o que estava errado. Embora custasse a cabeça e a vida dele. Mas o dia que ele entendeu que o justo vive pela fé, as coisas mudam. Graças a Deus, Deus tem usado Lutero. Amém? Lutero disse que qualquer ensinamento que não se enquadre dentro das Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que ele faça chover um milagre por dia. Poético isso, né? Mas é verdadeiro. Se não está, pode ter, foi o que eu disse, pode ter aparência de piedade, é lindo, bonito. Nossa, estou fazendo isso de coração. Que bom que você está fazendo de coração, mas o seu coração é enganoso, é o que diz a palavra de Deus. O pior conselho que você dá para alguém é, eu já falei isso para você também. Qual é o pior conselho que você dá para alguém? Segue seu coração. É o pior conselho que você dá para alguém. Quer dar um conselho para alguém? Leia a Bíblia. Conheça Jesus. Vem aqui que eu vou orar por você. Assim você muda a vida de alguém. Mandando ela seguir o seu coração. E se toda prática, todo conselho, todo milagre que aconteceu não estiver revelado pelas Escrituras, rejeite, abandone. Você acha que está servindo a um Deus que você criou, não ao Deus das Escrituras. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos tempos, Deus falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio dele que fez o universo. Cristo é a revelação máxima da palavra de Deus. Olha
para Cristo que você vai conhecer quem é o Deus verdadeiro. Olhe para as Escrituras e você vai conhecer quem é o Cristo verdadeiro. Olhe para as Escrituras que você vai conhecer o Deus triuno verdadeiro. Não existe outra forma de conhecer a Deus senão pela sua palavra. Não existe. Sonhei com isso, rejeite o seu sonho. Que Deus tinha para revelar, ele revelou em 66 livros. De Gênesis a Apocalipse. Deus queria nos revelar, ele revelou. É por isso que os ensinos, os mandamentos, os preceitos de Deus devem ser vividos todos para a sua glória. Porque foi Ele que fez. É dele, por Ele, para Ele todas as coisas. Não é nada nosso, não é nada para a nossa prática. É apontando para Cristo, que é viver uma fé que agrade a Deus, mergulhe na sua palavra. Mas eu não sei nem por onde começar. Discipulado. Não sei que livro da Bíblia eu começo a ler. Nos procure, a gente vai te orientar os nossos discipulados, os nossos estudos bíblicos. O que não pode acontecer é você ficar sem conhecer, sem entender a vontade de Deus revelada na sua vida. Isso não pode ficar. João 17, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Quer viver uma vida santa? Mergulhe na palavra de Deus, porque é ela que vai te fazer. Não consigo abandonar aquele pecado. Mergulha na palavra, ele te liberta. Ela te liberta de todas as coisas. Ela liberta o nosso coração pecaminoso. Nosso coração que antes era um coração de pedra e hoje é um coração que passa a amar Deus. Deus transforma. Eu já disse isso aqui dezenas de vezes, não me canso. O maior milagre que Deus fez na vida não foi transformar água em vinho, ressuscitar Lázaro, abrir o mar. Não, é transformar o coração de um pecador em um coração de servo, em um coração que deseja caminhar, que quer servir e que passa a amar a palavra de Deus. Esse é o maior milagre. Antes nós duro não queríamos ouvir a palavra de Deus. Deus te transforma, Deus te muda. O Espírito Santo de Deus te lava, te regenera, e da noite para o dia você entende: eu preciso desse Cristo. E como que isso aconteceu? Através da sua palavra. E você passa a desejar essa palavra. Amém? Ainda sobre 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. A instrução de Deus não é à toa. A palavra de Deus inspirada, revelada, ela vem na nossa vida com um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito. E ela vem, nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos exorta na justiça. Com qual finalidade? Para que nós estejamos preparados para toda boa obra. E qual que é essa boa obra? O reino dos céus. Para que nós sejamos aptos a viver uma vida realmente que glorifique a Deus. Uma vida que realmente engrandeça o nome de Cristo. Uma vida que verdadeiramente exalte a autoridade e o poder daqueles que nos salvam do pecado. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos corrigidos. A ênfase de Paulo nesse versículo e de Pedro, como nós lemos antes, a Bíblia é suficiente para te corrigir e para ensinar e para te deixar apto a viver para a glória de Deus. Isso tem que ser vivo todos os dias da nossa vida.
todos os dias. A palavra de Deus que me corrige, que me exorta, que realmente bate contra aquilo que eu achava que era verdade, contra aquilo que eu achava que era bom, ela tem um propósito de te elevar, de te fazer crescer para que você viva uma vida digna de glorificar a Deus. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos relacionamentos, seja em qualquer. Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Vocês já se perguntaram isso uma vez? Todo mundo já deve se perguntar. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que eu viva uma vida digna de glorificar o nome dele. E esse é o propósito da nossa vida. Viver uma vida condizente com a nossa fé. Uma fé bíblica, uma fé que exalta o nome de Cristo. Uma fé que coloca o homem em seu lugar e glorifica a Deus a todo instante. Amém? Historicamente, nós sabemos que a reforma protestante ela foi alicerçada por conta dos desvios da Igreja Católica. A Igreja abandonou as Escrituras e começou a viver ensinamentos de homens. Ensinamentos que, infelizmente, até hoje acontecem. Né? E Lutero se rebelou contra tudo isso e realmente quando ele entendeu que o justo a gente tem um contexto histórico muito grande que não dá para a gente abordar agora, mas em 2 Timóteo também, capítulo 4, Paulo escreveu assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos, e esses recusarão a dar ouvido à verdade, e voltando-se para fábulas. Paulo já tinha instruído a Timóteo nos seus dias que as pessoas abandonariam a verdade. As pessoas abraçariam invenções, abraçariam mitos, fábulas, como diz aqui algumas traduções. As pessoas rejeitariam a verdade. As pessoas muitas vezes preferem escutar aquilo que elas querem escutar do que aquilo que elas necessitam escutar. É muito melhor você ouvir uma mensagem que massageia o seu ego, uma mensagem que te coloca como o centro de todas as coisas, do que ouvir uma mensagem dizendo aquilo que você ama, rejeite. Deus abomina isso. E Paulo já tinha alertado Timóteo sobre isso. E a reforma protestante se deu em decorrência de tudo isso. As pessoas afastaram-se da verdade divina e preferiram a viver e crer em coisas inventadas. E nós sabemos que isso é uma forma de juízo de Deus. Nós sabemos isso. E alguns séculos depois, Lutero se levantaria para reformar aquela igreja. E muito tristemente, nos dias de hoje, nós vivemos tempos que nós temos que reformar igrejas evangélicas. Nós chegamos ao ponto de ter que ensinar o evangelho a evangélicos. As pessoas simplesmente abandonaram a verdade. Abandonaram a Bíblia que Lutero lutou e muitos outros reformadores para
tirar todo o poder católico e distribuir para a humanidade, o povo hoje simplesmente prefere fechar a Bíblia e crer naquilo que está sendo ensinado por ele. Essa é a grande verdade. Nós chegamos ao ponto de ter que reformar, ensinar o Evangelho para evangélicos, que eles abandonaram a verdade. E se nós mantivermos as nossas vidas fechadas dentro de casa, nós seremos esses que serão evangelizados no futuro. Porque nós vamos abandonar a verdade do Evangelho. Nós vamos abandonar a verdadeira fé. Nós vamos abandonar as verdadeiras práticas. O livro de Oséias, capítulo 4, tem uma mensagem assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória dele por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos seus pecados, e o povo tem prazer na sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, porque causam os seus caminhos, e lhe retribuirei tudo baseado nos seus atos. O povo perece por falta de conhecimento. O povo está morrendo porque não conhece a verdade de Deus. A fé de muitos está morrendo porque ela não é alimentada todos os dias. Se você abandona a palavra de Deus como seu alimento diário, você pode ter certeza que a sua fé vai morrer. E junto com ela, a sua alma vai morrer. Vocês têm noção do que a palavra de Deus está dizendo? Que se nós não nos alimentarmos dela todos os dias, nós vamos morrer. E digo morrer fisicamente, nós temos essa certeza de todo mundo. Ninguém aqui vai ser eterno. Mas quando eu digo morte, é morte espiritual. E isso é o grande problema. Quando nós abandonamos as Escrituras, nós passamos a sentar na roda dos escarnecedores. Pesado, né? Mas quando nós resolvemos dar ouvido àquilo que a gente acha que é, aquilo que fulano disse que acha que é verdade, ao invés de nos voltarmos para as Escrituras e nos alimentarmos dela, nós sentamos com aqueles que zombam de Deus. Nós sentamos com aqueles que escarnecem do Evangelho. E o Salmo 1, que é justamente isso, diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos... Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no seu tempo devido dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores da congregação dos santos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não queira abandonar o caminho da justiça e da verdade da palavra de Deus a crime e querer caminhar pelo seu próprio caminho. A pior decisão que a gente pode tomar é querer ser independente de Deus. É a pior
decisão na nossa vida. Ah, mas como assim eu posso ser independente de Deus? Eu posso declarar todos os dias que existe um Deus que me abençoa, existe um Deus que provê todas as coisas na minha casa, existe um Deus que me sustenta. E eu simplesmente nem leio a palavra de Deus. Eu estou seguindo os seus conselhos? Eu estou seguindo os seus mandamentos? Eu estou vivendo segundo aquilo que Ele diz para eu viver? Eu estou vivendo independentemente. Quando você fecha a sua Bíblia todos os dias, é como se você dissesse: eu não preciso de Deus. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso dos seus conselhos, eu sei de tudo. Eu consigo. A força do meu braço, eu posso. Eu consigo. Eu vou fazer. Quem somos nós para viver assim? Quem somos nós? A gente não tem controle do cabelo que cai da nossa cabeça. Quanto mais acerca da nossa vida por completo. A pandemia, ainda estamos vivendo tristemente, mas a pandemia nos trouxe uma realidade que mostrou que um milésimo de vírus pode destruir o mundo inteiro. Que nós, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, seja qual for a sua fé, não tem controle algum sobre a sua vida. Nós não temos controle algum. A vida se passa em um instante. Se dessa forma já é difícil viver, imagina sem os preceitos de Deus na nossa vida. Imagina sem os conselhos de Deus todos os dias, nos guiando como homens e mulheres, como pais e mães, como maridos e esposas, como filhos e principalmente como servos dele. Como nós podemos saber o que Deus requer de nós se nós não queremos ouvir aquilo que Ele tem a dizer? Ou você acha que Deus vai jogar um pozinho de pinto na sua cabeça e amanhã você já sabe de todas as coisas? A vida cristã é muito dura, muito grande. Mas é a única que garante salvação e felicidade eterna. É a única que nos garante que, mesmo nós o odiando, mesmo nós rejeitando a sua palavra, mesmo nós pecando todos os dias, Ele ainda nos amou. Ele ainda pagou naquela cruz o maior preço que toda a humanidade pode ver. Ele ainda pagou o meu e o seu pecado. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo merecedores do inferno, Ele ainda veio e transformou o nosso coração. Ele ainda mudou a nossa vida para que nós possamos viver para a sua glória. A nossa salvação não é para eu e você usarmos ela como nós quiséssemos usar aqui. A nossa salvação é para ser vivida para a glória de Deus. Parece contraditório. Nossa, eu fui salvo, hoje eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu creio na sua palavra e não posso viver uma vida da forma que eu quiser? Não! É muito pelo contrário, pelo fato do seu coração ter sido transformado, é que você vai desejar viver uma vida para a glória de Deus. A transformação é essa. Antes éramos inimigos de Deus. Hoje nós somos adotados como filhos. Hoje nós podemos nos dirigir a Ele como Pai. Hoje, quando sentamos, ajoelhamos, deitamos, seja como for para orar, a gente tem a certeza que Ele nos escuta. Porque somos bons, porque somos
merecedores? Não. Por causa de Cristo. Por causa dele que ele escuta as nossas orações. Na Reforma Protestante aconteceu para que eu e você tivéssemos total acesso à palavra de Deus. Vocês entenderam isso? Para que nós tivéssemos total acesso. Não é somente aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto da religião. A Bíblia você não tem a opção de escolher o que você quer praticar. Ou você pratica ela toda, ou você não é cristão. Ou você não nasceu de novo. Ou você não é digno de ser chamado de discípulo de Cristo. O livro de Mateus, para nós finalizarmos, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as pratica, comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E fica a nossa reflexão da semana, durante todo esse mês, durante todo esse resto de ano, durante toda a nossa vida até a volta de Jesus. Aonde nós estamos firmados? Aonde nós estamos alicerçando a nossa fé? Naquilo que eu acho? Naquilo que eu gosto? Naquilo que eu entendo ser politicamente correto? Naquilo que vai agradar um e outro e eu mantenho a boa convivência com todo mundo? Ou eu estou alicerçado na palavra de Deus? Somente as Escrituras são o nosso manual de fé e prática. Somente ela tem o poder de transformar o nosso coração. Somente ela tem o poder e a autoridade para mudar a nossa vida. Por isso, porque nós vemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos mais essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Nós sabemos, Pai, que somos pecadores, que somos falhos. Nós sabemos que negligenciamos todos os dias a tua verdade revelada pela tua palavra. Mas em nome de Jesus, Pai, eu te peço a vida da tua igreja. Desperta, Senhor, a tua igreja a se alegrar, a deleitar, a desejar ter envolvimento, comunhão e viver a tua palavra. Desperta-nos, Senhor, a buscarmos esse alimento diário para a nossa alma todos os dias. Desperta, Senhor, o nosso desejo de conhecermos mais de Ti, de termos mais relacionamento contigo através da tua palavra. Nós precisamos, Senhor, entender quem Tu és, para que possamos realmente Te glorificar, Te exaltar pela magnitude da Tua obra. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, não sobre hoje, não somente amanhã, mas durante todos os nossos dias, porque nós fraquejamos, nós precisamos ser exortados, corrigidos e alimentados pela Tua palavra, para que nós possamos crescer como servos seus, para que nós possamos desejar ainda mais servir uns aos outros, servir a igreja, e para exaltarmos ainda mais o Teu santo nome, e para que o nome de Cristo seja glorificado hoje, para todos.